Um físico e um cardeal conversam sobre fé e ciência. Muitos de meus colegas, talvez a maioria deles, consideraria uma grande perda de tempo dividir um palco com um cardeal do Vaticano para conversar sobre ciência e religião. Os mais extremos dos meus colegas diriam que fazer isso é dar à religião uma credibilidade que não merece. Dado que discordo frontalmente desse tipo de atitude radical proveniente do que hoje chamamos de cientificismo, no dia 11 de abril de 2016, fui ao Teatro Tuca, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para conversar com o cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho de Cultura do Vaticano. Foi uma noite memorável e inspiradora. Dentro da tradição historicamente conservadora do Vaticano, eu fiquei surpreso com a atitude de Ravasi, de franca abertura à ciência. Afinal, esse é o mesmo Vaticano que apenas em 1992, sob ordem do então Papa João Paulo II, admitiu ter errado ao condenar Galileu Galilei 359 anos antes por afirmar que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Ravasi estava construindo conexões com cientistas do mundo inteiro, organizando debates públicos onde são discutidas questões de grande importância para a sociedade, incluindo temas como a pesquisa e o uso das células-tronco na medicina, a ética do uso das drogas nos esportes, a possibilidade de a moralidade ser independente da religião, o nosso futuro como espécie em vista da integração crescente de tecnologias digitais nas nossas vidas. Para estabelecer uma plataforma de suporte a essa iniciativa, o Ravasi seguiu as diretrizes do Papa Benedito e ressuscitou o famoso Átrio dos Gentios, um fórum para promover o diálogo construtivo entre cristãos e não crentes, explorando questões relacionadas com a fé e a razão e cultura secular e igreja. Eu abri a noite explicando como a ciência amplifica nossa visão da realidade, criando uma narrativa do mundo natural que é constantemente revisada. Expliquei como a ciência contribuiu de forma essencial para mudar nossa visão de mundo no passado e como continuará a fazê-lo no futuro, ao explorarmos os confins do mundo material, do nível subatômico e humano ao cosmológico. Mencionei Einstein, que nos convida a engajar com o mistério, com M maiúsculo, a fonte que inspira o trabalho criativo tanto nas artes quanto nas ciências. Argumentei que existe uma dimensão espiritual na ciência, ao induzir uma relação mais íntima e profunda com a natureza. Argumentei também que a ciência moderna está redefinindo nossa posição no cosmos, distanciando-se da tradição copernicana, onde quanto mais aprendemos sobre o mundo, menos importantes somos. Essa interpretação é profundamente nociva na percepção pública da ciência, já que diz que a ciência não tem qualquer papel na nossa busca por sentido. Qual o sentido da vida se vivemos num universo gigantesco e frio, que pouco liga para nós? Ou, como se escuta dizer em debates mais populares, a ciência roubou Deus da gente e não deu nada em troca. Pelo contrário, pessoal, propus uma posição pós-copernicana, onde a variedade de outros mundos no cosmos e a compreensão dos vários passos que a vida teve que dar para evoluir de simples células procariotas até seres humanos, indica que a vida inteligente é extremamente rara, mesmo que possam existir outros seres inteligentes na galáxia. Mesmo excluindo Deus, essa conclusão tem consequência imediata, já que nos transforma nessa entidade rara, em máquinas moleculares capazes de sentir e de pensar. Surpreendentemente, ao menos de forma metafórica, a ciência moderna está nos restituindo uma posição central no cosmos,
como guardiões da vida e da criatividade humana. Eu concluí propondo que a necessidade de uma complementaridade do conhecimento humano, que vai além da simples tolerância das diferenças, é absolutamente necessária. Existem diferentes modos de se entender e examinar a mesma questão, diferentes modos de se aprender sobre o mundo. Dentro dessa ótica, exigir de um crente uma prova concreta da existência de Deus não faz sentido. Fé é o acreditar no que não pode ser ou não foi provado. Por outro lado, argumentar que textos religiosos explicam ou podem prever fenômenos naturais de forma científica é também uma proposta absurda. Como disse Galileu, a Bíblia não foi escrita para descrever como vão os céus, mas como se vai ao céu. Felizmente, Ravasi não é um literalista. Pelo contrário, citou Santo Agostinho como alguém que já havia reconhecido os perigos de se usar a Bíblia como texto com valor científico. Se Ravasi fosse literalista, não teria aceito dialogar com ele. Aqueles que se dizem crentes constituem em torno de 2/3 da população mundial, mais do que 4 bilhões de pessoas. Difamar sua fé como sendo uma espécie de delírio ou folia não leva a nada. Ravasi desconsidera os pronunciamentos mais incendiários de alguns ateus radicais, sugerindo como alternativa uma troca aberta de ideias. Em determinado momento, propôs 3 modos de se olhar para o mundo: para baixo, ao explorarmos a matéria que constitui as coisas; para frente, na relação com outras pessoas e seres vivos; e para cima, na busca por alguma forma de transcendência. Precisamos dos 3 modos, mesmo que se manifestem de formas diferentes para cada um. Raramente mencionou Deus, defendendo a necessidade de uma busca pluralista pelo conhecimento que ressoa bem com minha proposta de complementaridade do saber. Ravasi mencionou o biólogo americano Stephen Jay Gould e sua proposta de magistérios que não se superpõem, do inglês Non-Overlapping Magisteria, ou NOMA, que já mencionamos em outras oportunidades. Segundo Gould, ciência e religião deveriam existir em paralelo, sem interferência. Ravasi saudou a iniciativa de Gould, que afinal põe a religião em pé de igualdade com a ciência. Porém, sugeriu que devemos ir além para criar uma visão mais coesiva. Brincou que na época de Galileu seria inconcebível ter um cientista dividindo um palco com um cardeal. Naquela época, eram os homens da igreja que se recusariam a dividir o palco com um mero cientista. Os tempos mudaram, disse o cardeal, e devemos mudar com eles. O cardeal Ravasi pareceu-me completamente sincero e autêntico. Vi com alívio que o Vaticano hoje tem pessoas como ele em postos de comando. Ravasi está disposto a escrever um novo capítulo na longa e tortuosa história do debate entre a ciência e a igreja, esse com um final mais feliz do que seus antecessores. Ficou claro para os presentes que o ponto desses diálogos não é tentar convencer o outro. Esse seria um exercício supérfluo, como já deveríamos ter aprendido. O ponto é estar aberto para ouvir o outro, sem recorrer aos recursos limitados de um tribalismo onde o outro, aquele com opiniões diversas da sua, é necessariamente um ser inferior que precisa ser ou eliminado ou convertido. Ficou claro também que um diálogo desse tipo seria impossível entre facções radicais. Não poderia conversar com um literalista ou mesmo com um primo distante meu que é judeu ortodoxo sobre ciência e fé. Os argumentos de um literalista são absurdos para a maioria dos cientistas. Somos criaturas finitas num mundo cheio de desafios, com mais perguntas do que respostas. Fatos, valores, crenças e tradições formam uma rica teia em que é fácil se perder. A essência de um diálogo construtivo entre a fé e a ciência é reconhecer que, mesmo guardando todas as diferenças, a busca por sentido é de cada um e de todos nós.
A perplexidade de estarmos vivos, mesmo se a expressamos de modo diverso, é parte da nossa essência humana.